Ô, Sormani, qual desses garotos você destacaria? O Ângelo é o jogador mais jovem, né, a atuar com a camisa do Santos, bateu inclusive recorde de Pelé. Foi ele ali, deu um calor no primeiro tempo ali do lado direito do ataque do Santos. É uma boa opção para a ausência do Marinho, né? Ah, sem dúvida. É muito garoto ainda, tá verde, precisa amadurecer, não ficou uma vez. O gol teve oportunidade para isso. Ele cria espaço em função da habilidade dele, mas pela posição que ele joga, ele precisa chutar no gol. Mas isso tudo vem com o tempo. É normal isso. Acho ele a joia dessa geração. Gosto demais do Sandri também. Não entendi o porquê que o Sandri saiu. Talvez por falta de conhecimento aí do técnico argentino Ariel Holan. A gente tem que dar um desconto para ele, sem dúvida que ele merece esse desconto. Mas acho que o Sandri não deveria ter saído. Eu tenho muito temor em relação aos goleiros do Santos. Eles apareceram muito bem, tanto o John quanto o João Paulo. Mas olha esse gol, gente. A bola está na pequena área. Onde é que está o goleiro? Ele está dentro do gol. Ele está dentro do gol. Não pode. Essa bola é do goleiro, gente. Essa bola é do goleiro. Então o João foi muito mal contra o São Paulo. O João Paulo, para mim, falhou nesse gol. Falhou numa saída de bola também. Então a dúvida que fica é a seguinte: eles estão num momento ruim agora ou viveram um bom momento e essa é a realidade deles? Essa é a dúvida que fica. Tanto é que o John acabou saindo do time para a entrada do João Paulo para essa partida. A gente pode discutir se a falha foi mais do João Paulo ou dos dois que estavam na marcação ali, Zupac. Mas que o João Paulo poderia ter saído, isso não tem dúvida, né? Eu acho que é isso. Definir se considera-se uma falha ou não. Eu, particularmente, não considero uma falha. Mas sim, ele poderia ter saído para rachar. Ele poderia ter feito algo mais no lance para tentar evitar o gol do Deportivo Lara. E dentro dessa análise que o Sormani levantou para a gente, eu ainda, pelo que eu vi dos goleiros desde o ano passado, quando o Santos precisou e esses goleiros apareceram, porque o Everson saiu, o Vladimir não pôde jogar, o João Paulo apareceu muito bem, depois veio o John com surto de Covid. A falha pontual do John no jogo contra o São Paulo, que de fato não foi bem, e eventualmente do João Paulo hoje, ainda para mim é fato isolado. Assim, eu ainda vejo os dois goleiros como bastante úteis para o Santos. Curiosamente, o João Paulo atua numa semana em que o nome dele é linkado ao Ajax da Holanda, né, que ele teria dito ao seu representante que não tem vontade agora de deixar o Santos, mas é uma disputa, né? São jogadores novos que o Ariel Holan vai conhecer agora e vai conhecer no dia a dia mesmo. Eu ainda vejo o João Paulo um pouquinho à frente do John, mesmo com o John tendo atuado na reta final da última temporada. Vamos lá para a Vila Famosa, vamos para a Vila Belmiro, onde está, pedir licença para o Fábio Sormani. Compreensivelmente ele cederá espaço para a Bibiana Bolson, falando direto da Vila Belmiro. Primeira vitória do Ariel Holan, né? E afastando ali as más energias da estreia, né, contra o São Paulo, aquela goleada por 4-0. Havia o temor, né, da torcida santista, Bibiana. Como seria essa estreia? Pois foi com vitória. Boa noite. Oi, Edu. Boa noite para você. Olá também aos companheiros que nos fazem companhia aí nessa noite. Claro, com certeza, depois de uma goleada contra um adversário contra o São Paulo, é claro que gera essa insegurança sim. E vê como uma coisa louca, há poucos dias a gente estava no Maracanã acompanhando uma final de Libertadores com o Santos com um certo favoritismo, até dá para se dizer assim, porque afinal fez uma campanha muito bonita nessa Libertadores, uma campanha de superação. Não vamos dizer favoritismo porque o torcedor do Palmeiras vai ficar chateado comigo, mas chegou muito bem naquela final e teve ali uma grande oportunidade. E agora a gente tem um Santos que precisa batalhar para chegar à fase de grupos. No primeiro tempo, acho que o torcedor ficou até com certo medo e receio que isso pudesse ser interrompido, porque ainda, claro, é um time completamente diferente daquele time que jogou a Libertadores em janeiro lá no Maracanã, né? Um time que perdeu o Pituca, um time que perdeu o Lucas Veríssimo, perdeu o Cuca também, que era um nome muito forte aqui dentro do Santos, e agora um trabalho que começa do zero aí do Ariel Holan. Ariel Holan sabe que tem a responsabilidade de utilizar esses jovens, e hoje aqui na Vila Belmiro os nomes do jogo com certeza foram esses jovens. O Kaique marcando o primeiro gol dele, foi eleito o jogador da partida também, e o Kaique, com 17 anos, supera o Rodrigo por alguns dias, sendo o jogador mais jovem a marcar
na Conmebol Libertadores. Tá com moral, moleque. O jogador também que já vem sendo muito observado pela comissão técnica, porque a intenção é que ele seja o substituto do Lucas Veríssimo, e aí é um tamanho de uma responsabilidade absurda. Aos 17 anos, substituiu o Veríssimo, que era um dos pilares desse time santista. A gente tem o Balieiro também fazendo o primeiro gol dele entre os profissionais. Aí, claro que assim que o Santos abriu o placar, depois saiu o gol do Deportivo Lara. E aí o que pediu o Ariel Holan para os jogadores é calma. É hora de acalmar. E aí sim o Santos conseguiu fazer o jogo dele e com algumas participações importantes desses jogadores. Vou destacar aqui também na minha participação o Ângelo, essa joia, esse jogador que estreou com 15 anos em outubro do ano passado e que também tem aí um peso bem importante, né? Um Santos que estava diferente porque não pôde contar com o Pará ainda em recuperação da Covid-19, sem o Marinho também em fase de recondicionamento físico por conta da Covid e sem o Caio Jorge. Então o Santos em muitos momentos sofria aí na finalização, mas conseguiu um resultado bem interessante, principalmente um jogo que dá maior tranquilidade para Ariel Holan e também moral para esses jovens jogadores, o Santos que tem uma tradição na base e jogadores que é impressionante, como chegam com personalidade, como chegam prontos a esse profissional. Vão viver muitos momentos de oscilação, vão viver, mas a gente vê muita personalidade já nesses jogadores também. E é bom a gente assistir e acompanhar o desenvolvimento desses garotos ganhando espaço no time principal do Santos, amigos. Legal, Bibiana. Qualquer novidade, só levantar o dedinho, a gente volta com você imediatamente para a Vila Belmiro, é só chamar. Muito obrigado, companheira. Também voltaremos com o Ariel Holan, né? Sim. Para ouvir o técnico do Peixe. Qual garoto você destaca? Engraçado que a gente fala do Sandri, já parece um veterano, né? A gente já conhece o Sandri. Porque no Santos, os meninos viram veteranos rapidamente. Primeiro pela tranquilidade que eles encontram para poder desenvolver. Isso é da natureza do clube. Isso é o tal do DNA do clube. Acho que isso se aplica, por exemplo, hoje ao Ângelo. O Ângelo é um menino, é um moleque de 16 anos de idade. E estava jogando um jogo de Libertadores na Vila Belmiro. Tudo bem que era contra o Deportivo Lara. Tudo bem que os estádios estão com portões fechados. E isso diminui, talvez, um pouco a questão da pressão, da tensão, da característica de um jogo de Libertadores. Mas esse menino entrou em campo e no primeiro tempo principalmente partiu para cima dos adversários como se ele tivesse seus 20, 21, não um veterano, mas como se ele tivesse seus 20, 21 anos já mais adaptado. Então essa naturalidade que o Ângelo hoje, que o Sandri hoje e na última temporada, que o Vinícius Balieiro, que o Kaique, que foi muito importante, Edu e amigos, na saída de bola, achei isso bastante interessante, né? O Ariel Holan montou uma saída de bola com 3 jogadores, os 2 zagueiros e o Alisson, que afundava para sair com eles. Abria o Vinícius Balieiro e o Soteldo nas pontas, trazia o Felipe Jonathan um pouco por dentro para tentar auxiliar o Sandri. Ficou um buraco nesse meio campo, um pouco descompactado na saída, até pela novidade de todas as alterações e da ideia de jogo. Mas nessa saída de bola com os zagueiros, geralmente o zagueiro que buscava o passe para construir era o Kaique. Então a gente viu um zagueiro quase estreante iniciando o jogo, um volante adaptado de lateral segurando a onda, um Sandri praticamente como o único meio-campista para construir o jogo já com a bola na intermediária, que é o menino, e o Ângelo, que participou mais e melhor do que o Soteldo, que é o veterano. Então, mais uma vez, foi nos meninos que o Santos encontrou o caminho para vencer a equipe do Lara. Não eram apenas meninos, mas eram meninos em funções importantes. Na saída do jogo, o Kaique, que marcou o segundo gol, o gol da vitória do Peixe, falou com a equipe do Fox Sports. A gente mostra para você no Sport Center. Primeiro gol na Libertadores, felicidade imensa, trabalhei muito por isso e espero fazer muitos mais gols pela frente, se Deus quiser. Não, sim, a disputa no grupo é muito sadia, entre todos os zagueiros ali, todos os jogadores do grupo. A gente tem uma amizade que eu creio que é o que leva a gente pra frente, uma união do grupo muito grande. Agora é batalhar, agradecer pela oportunidade e continuar mantendo firme. Um passo dado, a gente sabe que tem muita coisa para vir pela frente ainda. O primeiro passo, se Deus quiser, para a gente chegar muito grande. É isso. Que momento, hein, Sormani? O estreia na Libertadores, sai aquele peso também para cima, especialmente desses meninos, né, que assumiram a responsabilidade. E o Kaique, como falou o Zupac, com muita mesmo personalidade, saindo o jogo com ele e ainda marcando o gol da vitória. Exatamente, Edu. O jogador, no jovem, 17 anos apenas,
mas com muita personalidade, né? Parece que tomou conta da posição. O Santos perdeu o Lucas Veríssimo, e ao que tudo indica, ele é o sucessor aí, ele é o futuro dono da zaga, vai ser o futuro companheiro do Luan Pérez. Muita personalidade, volto a dizer, não sentiu o peso da camisa, não sentiu o peso do jogo, foi assim contra o São Paulo também, repete no jogo de hoje, faz um gol que leva o Santos à vitória, mais uma joia santista sendo revelada. Agora, se você me permite, Edu e Zupac, fã de esporte, eu gostaria de falar o seguinte, tudo isso é muito legal. Tá lá o Sandri, tá o Ângelo, tá o Balieiro, tá o Kaique, toda essa molecada, beleza, o Santos só está colocando essa molecada em campo porque ele está numa situação delicadíssima, pré-falimentar, ou falimentar se você preferir. E isso tudo aconteceu por conta de 3 administrações anteriores, do Odílio, do Modesto Roma e do Pérez. Isso vai ficar assim mesmo? Não vai acontecer nada? Ninguém vai processar esses 3 ex-presidentes, eles e seus asseclas, porque eles não fizeram isso sozinhos. O Santos está impossibilitado de contratar jogador. Porque esses 3 ex-presidentes do Santos dilapidaram o pouco patrimônio que o Santos tinha. O Santos hoje deve muito dinheiro. E é obrigado a colocar menino de 17 anos, queimar etapas, porque ele não pode contratar. E é obrigado a vender o que tem, como o Lucas Veríssimo e o Pituca. Então a pergunta que eu faço para o Conselho Deliberativo do Santos escuta, ninguém vai abrir um processo criminal contra essas 3 pessoas e os seus asseclas? Repito, eles não fizeram isso sozinhos. Tiveram gente aí ao lado deles fazendo a mesma coisa. Abre conta, extrato bancário, conta, eu quero saber como é que está a situação, qual é o patrimônio antes de chegar no Santos, qual é o patrimônio que tem agora. Deles e empresários trabalharam com eles. Porque é bacana, a gente bate palma, bate, mas a gente não pode lembrar que se amanhã um moleque desse não der certo, começar a falhar porque não tem ainda estofo emocional para sentir para suportar a pressão, você vai queimar o menino por conta disso, por estar queimando etapas. Legal, vitória foi bacana, a molecada foi legal, palmas para todos os meninos e para o trabalho que o Santos faz na base. Mas volto a dizer, o Conselho Deliberativo do Santos tem a obrigação de dar uma resposta para o seu torcedor, para o seu associado, a respeito de Odílio Rodrigues, Modesto Roma Júnior e José Carlos Pérez. Nenhum processo criminal vai ser aberto contra eles. E contra os seus asseclas, volto a dizer, eles não trabalharam sozinhos. Tem gente com eles que enriqueceu também. Quem são essas pessoas? É dever do Santos dar uma resposta a todos os santistas, não só os associados, mas a todo torcedor do Santos, por essa situação que o Santos vive. A gente acha legal, né? Garotos que fazem a gente sentir velho, molecada. Vocês